R$ 1.000 viraram 110 mil. Se você pegar o gráfico da Prio de 2015 até outubro de 2023, você verá uma das maiores multiplicações de valor de mercado da história do Brasil, uma alta de mais de 11.000%. Era uma máquina de fazer dinheiro que parecia não ter freio. Mas, se você olhar o gráfico de outubro de 2023 até hoje, dezembro de 2025, o cenário é outro. O papel bateu o teto dos R$ 50 e travou. Hoje negocia perto de R$ 39 como se a magia tivesse esgotado. O que será que aconteceu? Eu li mais de 10 relatórios dos principais bancos de 2021 até agora para entender exatamente onde a tese mudou. E boa parte da resposta está num indicador: o lifting cost, o custo para tirar um barril do chão. Eu vou te explicar no detalhe a partir de agora. Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. Para entender o marasmo de hoje, precisamos revisitar a explosão de ontem. Poucas vezes o mercado brasileiro viu um case tão agressivo na execução. Em fevereiro de 2021, o BTG Pactual iniciou a cobertura da Prio chamando a empresa de, abre aspas, uma ave rara no Brasil. O indicador que deixava o mercado empolgado era o lifting cost. A Prio alcançou algo que poucos acreditavam ser possível. O custo de extração despencou 64% desde 2015. Em março de 2023, a Prio bateu a mínima histórica de $8,60 por barril. A XP, na mesma época, projetava que esse número cairia ainda mais para cerca de $6 o barril até 2026. Era um modelo matematicamente perfeito. Petróleo a $80, custo a 8. Ação subindo sem parar. Todo o relatório repetia a mesma frase: a eficiência da Prio é estrutural. O mercado não percebeu na hora, mas o primeiro arranhão na narrativa veio em outubro de 2023, quando a ação bateu R$ 50. Depois de anos crescendo com alta eficiência, a grande promessa para seguir assim vinha de Wahoo, no Espírito Santo. Era consenso que o petróleo desse campo começaria a ser extraído em 2024. Até que apareceu a barreira, a greve do IBAMA. Em janeiro daquele ano, o BTG soltou um relatório urgente, pois a greve dos servidores paralisou licenças ambientais e derrubou o cronograma inteiro. Nesse momento, o BTG cortou a projeção de produção em 12% para 2024. O mercado que precificava crescimento perfeito tomou um grande susto. Era o fim da ideia que a Prio controlava absolutamente tudo. Foi o momento em que ficou claro que a empresa, apesar da eficiência, não era a prova do risco de execução. A ação parou de subir. 2024 virou então o ano da frustração silenciosa. Em julho, o BTG resumiu o sentimento da Faria Lima. A Prio ficou 18 pontos percentuais abaixo da performance do petróleo em reais. Ou seja, o petróleo subia, o dólar também, e a Prio não. Por quê? Porque a greve do IBAMA impediu o desenvolvimento de Wahoo e a manutenção de poços. O mercado não tolerava a demora. Quando o investidor cansou, a Prio tentou recuperar o volante comprando outra via de expansão, Peregrino. Mas essa decisão custou caro. A empresa teve que assumir dívidas para fechar o negócio. A alavancagem, que era quase nula, subiu para 2 vezes dívida líquida EBITDA no terceiro trimestre de 2025. O Safra projetou que ela chegaria a um pico de 3,2 vezes a dívida líquida EBITDA para concluir o pagamento de Peregrino. Ela se tornou então pela primeira vez na era de ouro uma empresa que utilizava alavancagem significativa para crescer. A Prio de 2025 é muito diferente da Prio de 2021, maior, mais endividada e mais complexa. O indicador que sustentou toda a magia, o lifting cost, deixou de cair. Em novembro de 2025, ele se mostrou muito maior que no passado. O campo de Peregrino ficou 63 dias parado por interdição da ANP e manutenção. Sem produção, os custos fixos se distribuíram em menos barris. Dessa forma, o lifting cost, que já foi de $8 por barril no passado, saltou agora para 17,40. O JP Morgan classificou o resultado como ligeiramente abaixo das expectativas devido a custos de extração mais altos. A Prio deixou de ser a máquina de eficiência infinita para se tornar uma gigante em digestão, e o custo de produção é o seu novo teto de vidro. Mas toda boa história tem uma virada e ela começou a aparecer nos relatórios de dezembro de 2025. As duas âncoras que seguravam a tese, Peregrino e Wahoo, finalmente se moveram. O Wahoo primeiro, a licença de instalação finalmente saiu em 15 de setembro de 2025. O primeiro óleo agora está previsto para março a abril de 2026. Peregrino, depois. A Prio concluiu a compra e assumiu 80% do campo.
O Safra diz que isso posiciona a empresa para capturar sinergias significativas. Ela projeta agora 200 mil barris por dia em 2026 e busca repetir a sua velha mágica. A XP diz que o custo de Peregrino deve cair para cerca de $7 o barril no segundo semestre de 2026. Dessa forma, a Prio projeta um fluxo de caixa livre ao acionista anualizado de 30% quando a produção bater 200 mil barris. A XP resume a tese numa frase interessante, abre aspas, produzindo retornos, não apenas petróleo. A Prio saiu de uma small cap ousada para uma major brasileira, e essa transição é dolorosa. A ação está travada não porque a empresa piorou, mas porque o lifting cost saltou de 7 para $17. A dívida cresceu e o mercado cansou de esperar. Mas quando o custo cair e quando o Wahoo finalmente entregar óleo, a percepção tende a se alterar. Até lá, não parece ser um teste de fé, mas sim um teste de paciência.